glória a Deus. Capítulo 10 de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 40, que diz assim: Quem vos recebe a mim, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Amém ou não amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de aprendermos com a tua palavra e sermos ministrados por ela. Senhor, toma meu irmão agora nas tuas mãos. Eu não sei como ele chegou aqui, não sei como ele está emocionalmente, não sei se está preocupado ou não, não sei se a semana que, ó Deus, passou foi difícil para ele ou não, mas eu sei, meu Deus, que ele não pode perder esse momento contigo, onde, através da tua palavra, o Senhor vai ministrar algo nele, que não pode ser tirado, não pode ser roubado, Senhor. Então, meu Deus, qualquer que seja o sentimento, ou pensamento, ou conceito, ó Deus, que meu irmão tenha, ou experiência que ele tenha vivido, ó Deus, que pode, ou que possa tirá-lo, ou roubar dele o entendimento, ou Deus, o ministrar da tua palavra agora, Senhor, que caia por terra. Eu declaro que estamos livres agora na tua presença, para que o Senhor ocupe todos os espaços do nosso coração, Pai, até que se ache em nós somente a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Mantenha a tua Bíblia aberta. Toda vez que nós clamamos ao Senhor, que nós aplicamos o nosso coração a buscar a Deus, são ouvidas as nossas palavras. Deus ouve as nossas palavras. Amém ou não amém? Deus ouve as nossas palavras. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Querido, nós clamamos, nós oramos ao Senhor, e além de ouvir a nossa oração, Ele imediatamente dá ordem para que a nossa oração seja respondida. Porém, você não, talvez tenha já notado isso, tem te desanimado, que você não tem percebido essas respostas que Deus tem trazido até você. Na grande maioria das vezes que nós oramos, que nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a Ele por uma providência. Amém? Por uma providência dEle. Nós clamamos muitas vezes por um milagre de Deus. Quando você vem à igreja, você vem para dar um culto ao Senhor. Amém? Você vem com o entendimento, né? Pelo menos a maioria das pessoas vem
com o entendimento de que ele está vindo para adorar a Deus, para dar a ele uma adoração genuína, para dar ao Senhor aquilo que é o seu melhor, independente de como ele está ou não. Ele tem que chegar aqui com o entendimento de que tem que dar o melhor. Às vezes eu chego aqui no culto abatido, às vezes eu chego aqui triste, às vezes eu chego aqui muito preocupado com o que vai acontecer na semana que está por vir. Muitas vezes eu chego aqui muito desanimado. Só que quando eu chego aqui eu tenho um entendimento que eu tenho que dar a Deus o meu melhor. Eu tenho que derramar no meu coração, eu tenho que arrancar alguma coisa de dentro de mim e entregar ao Senhor. Porque o Senhor só é adorado, só é glorificado por nós quando nós entregamos a Ele esse nosso melhor. Amém ou não amém? E quando nós chegamos na igreja, nós fazemos isso, nós entregamos esse louvor, nós entregamos essa adoração, porque nós temos o entendimento, pelo menos a maioria tem, de que Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Todas as notícias boas que recebemos veio dEle, o alimento que nós temos na nossa mesa foi Ele que proveu, a casa, o teto que está sobre a nossa cabeça também veio dEle, o fato de ter acordado também veio dEle, e o fato de ter uma cama para dormir e poder deitar e colocar a cabeça no travesseiro, também é dádiva dele. Então nós o glorificamos. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos aqui, a maioria chega aqui com esse entendimento: eu tenho que dar o melhor para Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte. Eu estou passando por uma situação difícil, mas o que vai me tirar dessa situação difícil não pode vir de uma outra fonte, senão do Senhor. Eu preciso de um milagre. A única pessoa que pode fazer esse milagre na minha vida é o Senhor. Eu preciso que a minha situação mude, que o cenário da minha vida mude, que o meu ambiente mude, seja transformado. A única pessoa que pode fazer isso é o Senhor. Amém? E, querido, só que muitas vezes nós voltamos para casa, nós chegamos aqui, nós derramamos o nosso coração na presença dEle, clamamos por esse milagre, Ele responde a nossa oração, mas muitas vezes nós voltamos para casa achando que Ele não nos deu resposta alguma. Muitas vezes nós voltamos para casa e nada acontece na nossa vida, por quê? Porque a gente acha que nós não recebemos dEle resposta alguma. E aí passa a semana, a gente vem para um outro culto, a gente ouve uma outra palavra e a gente volta para casa e as coisas continuam não acontecendo. Daí a pouco a gente começa a achar um culpado para o nosso problema, como algumas pessoas fazem. Ah, pastor, não vou mais na igreja, porque a gente faz tudo certo, mas Deus não está fazendo nada por mim. Daí a pouco começa a acontecer, pessoas que participam pela internet, falou, não assisto mais culto, por quê? Porque Deus parece que se esqueceu de mim. Amado, Deus não se esqueceu de ninguém, Ele não se esquece de ninguém. Isaías 49 diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama ele, todavia não se esquece daquele que é seu. Então todas as vezes que nós saímos de casa, que nós chegamos aqui na igreja, nós adoramos ao Senhor, nós clamamos pelo socorro, pela providência, pelo milagre, Ele responde a nossa oração. Na hora que você chega naquela porta ali, antes mesmo de você ter aberto a boca para fazer uma só oração aqui dentro, Deus já começa a te mostrar as respostas que Ele tem para a oração que você ainda nem fez. Ele começa a colocar perto de você as respostas, mas você está tão fixado no problema, está tão preocupado com a luta que você vai enfrentar amanhã,
ou você tem um entendimento errado a respeito da palavra de Deus, que você olha, você vê, mas você não enxerga aquilo que Deus está te dando. Desde o começo do ano, amado, desde a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro do ano de 2024, Deus fala conosco a respeito de unidade. Deus fala conosco a respeito de unidade. Não tem um só culto, uma só reunião, pequena que seja, que a palavra unidade não seja mencionada, que a palavra unidade não seja pregada. É aqui, é nos cultos que acontece fora. No culto lá em Tangará da Serra a gente fala sobre unidade, em Jaciara a gente fala sobre unidade, em Porto Alegre a gente fala sobre unidade, em Chapada dos Guimarães nós falamos sobre unidade. E unidade, meu amado, há muito tempo eu venho falando a respeito disso. Nós temos um tema para o ano, e o assunto que Deus nos dá é a resposta para todas as orações que a gente vai fazer durante o ano. E a gente está falando sobre unidade. Na hora que você entra por aquela porta, a resposta que Deus está te dando tem a ver com isso. Por quê? Porque a resposta de Deus para a tua vida está diante de você e talvez você ainda não está enxergando. Quando você chega ali, a resposta está no altar. Quando você se assenta, a resposta está do teu lado direito. A resposta está do teu lado esquerdo. A resposta está sentada à tua frente. A resposta está atrás de você. E você ainda continua orando: Senhor, me responde, Pai, me responde, eu quero uma resposta, eu preciso de um milagre. Às vezes chora, termina o culto, a gente chama aqui na frente, vem, se joga: Senhor, eu preciso de um milagre. Deus está dizendo, a resposta está diante de você. Todo culto que você vem, eu coloco a resposta diante de você. Pastor, eu ainda não estou entendendo essa resposta. Que resposta que é essa? É simples, amado. Olha o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aí, o verso 41 está dizendo: quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é galardão? Galardão é recompensa. Galardão é bênção. Galardão é boa notícia. Aí ele está dizendo: e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E o verso 42, ele diz: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, que pequenos? Daqueles, ele chama de pequeno por quê? Porque é todo aquele que diante do Pai reconhece que não é nada sem Ele. É todo aquele que chega diante de Deus e se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não teria chegado aqui se não fosse o Senhor. Eu não teria acordado hoje se não fosse o Senhor. É pequeno. É aquele que reconhece que é pequeno. É aquele que se dobra diante do Pai. É aquele que não perde tempo quando ele sabe que precisa de oração. Ele não perde tempo com outras coisas. É aquele que não gasta tempo fuçando a internet de cima a baixo, quando ele pode ocupar esse tempo lendo a palavra de Deus. Porque ele sabe que não é nada. Porque ele sabe que quanto mais Deus ocupa os espaços no coração dele, menos dele sobra. Mas nós queremos resposta. Nós queremos resposta. E Deus, através desse texto, está dizendo o seguinte: que todas as vezes que nós clamamos, a resposta de Deus para nós é um profeta ou um justo. Todas as vezes. Pastor, eu preciso de um milagre na área financeira. A resposta está diante de você. A resposta está do teu lado.
Pastor, eu preciso de um milagre na minha saúde. A resposta está diante de você. A resposta está do teu lado, na tua frente e atrás de você. Todas as vezes que você precisa de uma providência de Deus e você clama ao Senhor, imediatamente Ele responde à tua oração. Fazendo o quê? Colocando perto de você um profeta ou um justo, para que através desse profeta e desse justo a tua situação seja transformada. Não, pastor, eu não acredito nisso. Ah, não, então vamos aos fatos da palavra de Deus. Antes de eu te dar alguns exemplos, lá em Mateus 28, 16, você pode abrir comigo? Quero te mostrar uma coisa. Mateus capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus, diz assim, o verso 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quantos discípulos foram com Jesus? 11. Por que 11? Porque Judas não estava mais com eles. Amém? Então eu estou perguntando isso para que você entenda que esse texto está falando a respeito daqueles 11. Daqueles 11 discípulos que estavam com Jesus. Aqueles 11 discípulos que andavam com Jesus, aqueles 11 discípulos que dormiam e acordavam com Jesus, aqueles 11 discípulos que tinham o privilégio de ouvir as parábolas de Jesus e depois receber dele a explicação de cada uma delas, aqueles discípulos que eram ensinados mais de perto. A Bíblia está dizendo aqui que eles foram para o monte que Jesus tinha designado. E olha o verso 17. E quando o viram, o que está escrito na tua Bíblia? O adoraram. O adoraram. Mas olha o restante do versículo, diz assim: mas alguns duvidaram. Alguns de quem? Dos 11 discípulos. Estavam andando com Jesus, tinham visto coisas que eu e você, pelo menos eu desejo ver até hoje. Viram coisas que ninguém mais viu. E quando eles estavam diante de Jesus, alguns adoraram, mas teve aqueles que duvidaram. Assim, meu amado, como nós estamos aqui neste lugar, ouvindo de Deus, recebendo de Deus uma palavra, mas há entre nós aqueles que ainda duvidam e que ainda vai adiar por algum tempo o mover de Deus, o agir de Deus, o prover de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus não abençoa aquele que duvida. E a palavra de Deus está dizendo aqui que alguns duvidaram. Aí o verso 18: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, falou para aqueles discípulos dizendo: É-me dado o quê? Todo o poder. Aonde? No céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. E aí, querido, no verso seguinte, olha o que ele faz com esse poder que ele recebe. Ele diz assim aos discípulos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O que significa isso, pastor? Querido, significa que Deus ele está dizendo aqui através da palavra que você pode crer nessa palavra que você está recebendo nessa noite, que essa pessoa que está sentada do teu lado, que é justa, porque foi justificada pelo sangue de Jesus, ela é a resposta da oração que você está fazendo. Por quê? Porque se ele é um justo, ele recebeu de Jesus Cristo o poder que foi dado a ele.
Ele recebeu. E Jesus transfere ali para os seus discípulos: vocês vão em todos os lugares, vocês vão em todas as nações, vocês vão pregar esse evangelho, vocês vão dar a boa notícia do evangelho em todas as nações, vocês vão ensinar, fazer discípulos em todos os lugares, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos, no final do capítulo, vai dizer assim que obras maiores do que a que Jesus fez, nós iremos fazer também. Então, meu amado, quando você ora, quando você clama, a resposta de Deus para a tua vida está do teu lado. Está do teu lado. Ah, meu Deus, pastor, eu não estou entendendo nada. Ah, não, você não está entendendo nada. Mateus também, capítulo 18, no versículo 19, diz assim: quando dois dentre vós concordarem acerca de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Como que é o nome disso? Unidade. O nome disso é unidade. Ele está falando que é através da unidade com a pessoa que está do teu lado, ou na tua frente, ou atrás de você, ou com a pessoa que vos prega nesse altar, vai gerar o milagre que você precisa, a resposta que você precisa, a providência que você precisa. Porque ele não pode mentir, ele não vai contra a palavra dele. E ele diz que ele zela para que a palavra dele se cumpra. E se ele está falando que se você tiver unidade com a pessoa que está do teu lado, só você e mais uma pessoa, você tem ainda o poder de escolha. Você pode escolher se você vai ter unidade com a que está do lado direito ou do lado esquerdo, com a que está na tua frente ou atrás de você. Você pode escolher. Se você e mais uma pessoa concordarem acerca de alguma coisa que vocês pedirem, ele está dizendo: ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. A resposta está aí perto de você. Sabe qual que é o problema? O problema é que você não ora nem quando você está sozinho. Vai orar quando você está acompanhado? Pastor, eu continuo ainda não crendo. Vamos na palavra de Deus. Você anota aí, porque eu não vou esperar. Nós não vamos procurar aqui. Êxodo capítulo 3, versículos 9 e 10. Moisés foi a resposta que o Senhor enviou para responder, ou para o clamor do seu povo lá no Egito. Quando Deus vai conversar com Moisés, ele fala assim: olha, meu povo, o clamor do meu povo que está lá no Egito chegou até mim, e agora eu vou te enviar para poder libertá-los. Juízes capítulo 6, 6 a 8, quando o povo era assolado pelos midianitas, Deus enviou um profeta com a resposta, e depois levantou Gideão para livrá-los. Presta atenção, eles clamam e Deus levanta um profeta. Eles clamam e Deus envia alguém. Não é a resposta. O problema é que na maioria das vezes, o que a gente quer ver? A gente quer que Deus trate conosco como se fosse uma fada madrinha. Senhor, preciso de dinheiro. Aí tem gente que até imagina, né, um anjinho voando com a varinha, indo na conta dele, pim! Aí, igual naquelas maquininhas ou naqueles aplicativos, né? Aparece aquele monte de númerozinho mudando, aí de repente tá. Mas não é assim que acontece. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16, diz que Elias foi a resposta da viúva de Sarepta. A mulher não tinha nada. A mulher tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. E ela falou: vou pegar 2 cavacos para fazer um bolo. Para mim e o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas Deus pega e fala para Elias: Elias, você vai lá para Sarepta, que é de Sidom, porque ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Deus queria mudar a história, queria mudar a realidade daquela viúva. Então ele manda o profeta, ele tira o profeta lá
do lugar onde ele estava e leva até onde aquela viúva estava. Ah, pastor, mas vai dizer assim, que o lago, o riacho, aonde Elias estava, era um riacho pequeno, queridos, por causa da seca, secou, mas Deus mandou ele para lá. Deus não poderia manter aquele riacho jorrando? Sim ou não? Poderia. Deus não poderia continuar mandando os corvos levar carne para ele? Poderia. Mas Deus foi lá, secou o riacho, cortou o fornecimento de carne através dos corvos e falou assim: filho, você quer comer? Tu vai sair daqui, tu vai lá para Sarepta, que é de Sidom, e ali tem uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chega lá, encontra uma viúva que não tem quase nada, mas ele entende que ele é a resposta para aquela viúva. Ele é a resposta de Deus. Aquela mulher estava clamando, e ele foi enviado ali como a resposta, assim como Deus tem te enviado as respostas que você precisa. E muitas vezes você tem rejeitado, por quê? Porque muitas vezes você prefere ficar com o teu pensamento, com o teu orgulho. Não, eu sou assim. Segundo Reis 4, de 1 a 7, Eliseu foi a resposta da viúva que os credores queriam levar os 2 filhos para serem escravos. O marido morreu, veio os credores e falou: vamos pegar teus 2 filhos para ser escravo. Ela corre lá no Eliseu, ela procura o profeta dá direção para ela, e ela segue à risca o que o profeta disse. A resposta do clamor daquela mulher não foi o azeite jorrando sem parar. A resposta foi o profeta. A resposta de Deus para aquela mulher foi o profeta. Porque se não fosse o profeta, como ela faria com o azeite? Amém ou não amém? Quer mais uma? Segundo Reis 4 também, de 8 a 37, Eliseu foi a resposta da sunamita que queria ser mãe. Era uma mulher próspera, rica, mas ela não tinha filhos. Aí Eliseu profetizou na vida dela e ela deu à luz a um filho. No mesmo capítulo 4, vai dizer que Eliseu também foi a resposta, porque esse filho morreu. E ela foi atrás do profeta, o profeta foi lá e ressuscitou o filho dela. Você está entendendo, amado? Ou você ainda está cético? Você está querendo voltar para cá? Não, pastor, não concordo com isso. Não é assim que as coisas funcionam. Todas as vezes que você sai de casa para vir na igreja, você sabe o que você está fazendo? Você está vindo para o lugar onde tem mais oportunidades para você ter a tua vida transformada pelo Senhor. Porque no supermercado você não sabe, mas a maioria de lá não é crente. Tem crente lá? Tem, mas você não sabe. Tem justo lá? Tem, mas você não sabe quem é. No teu trabalho, talvez você saiba, mas nem todo mundo é justo. Mas quando você vem na igreja, a maioria dos que estão aqui são justos, são justificados pelo sangue de Jesus. Sabe por que você está aqui? Porque você é a resposta de oração na vida de alguém. E esse alguém que está do teu lado é a resposta de oração, da sua oração, daquilo que você tem apresentado para o Senhor. Segundo Reis 5, de 1 a 14, Eliseu foi a resposta de Deus para Naamã ser curado da sua lepra. A menina falou, que era escrava, falou para ele do profeta. O rei dele mandou cartas para o rei de Israel. Ele chega no rei de Israel, o rei de Israel falou: não posso. O profeta ficou sabendo que ele estava lá, manda ele vir até mim. Quando ele chega até lá, o profeta fala: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele sai indignado de lá. Sai indignado, por quê? Ele queria que o profeta chegasse lá e colocasse as mãos na cabeça dele, invocasse o nome do Senhor e ele fosse curado. Meu amado, a resposta não é o impor as mãos.
A resposta não foi um mergulhar no Jordão, a resposta foi o profeta. Porque se o profeta não o recebe, ele seria curado? Sim ou não? Não, não seria. Segundo Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30. Josafá e o povo clamaram ao Senhor quando souberam que seriam atacados por um grande exército. E a resposta de Deus foi levantar um profeta, Jaziel, no meio do povo. A resposta não foi um soldado do exército inimigo lutar contra outro. A resposta foi o profeta. O profeta foi levantado. E aí começou a dizer, começou a trazer as palavras de Deus. E o rei Josafá creu tanto naquilo, que no verso 20 ele vai dizer assim, ele reúne o povo e diz assim: crê no Senhor teu Deus, e estareis seguros. Crê nos teus profetas e prosperareis. Ah, eu acho que você não está crendo não. A resposta de Deus. Você vai sair daqui, eu quero ver você vai procurar resposta aonde? Aonde? Tem gente que busca no jogo do tigrinho. Tem gente que busca no MTCap. Nas bets da vida. O que é bets? Não é aquele joguinho. As bets são Sporting Bet, Betano Bet. Eu sei disso daí porque aparece direto no celular. É para apostar nos jogos de futebol, de vôlei, de tudo quanto é tipo de esporte. Tem um monte de crente que está lá, fala, Deus me abençoe. Tem uns que jogam no tigrinho e falam, pastor, Deus me abençoou demais. Abençoou tanto que nem oferta com o que ele recebeu, ele dá, rapaz. Se falar que é dízimo, eu falo, não dá não. É uma oferta, pastor. Eu falo assim, não, oferta é diferente. É você e o Senhor. Mas dízimo você dá do que Deus te dá. Amém ou não amém? O que não é Deus que te dá, você não dá não. Tá? Se quiser dar e eu souber, eu não recebo, tá? Eu oro, até oro por você, mas... Por quê? Porque o que Deus dá, 10% é dele. Mas o que ele não deu, não devolve não. Em nome de Jesus. Ah, pastor, tudo isso daí é no Antigo Testamento, vamos para o Novo? No Novo Testamento tem aqui, ó, Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Filipe foi a resposta de Deus para aquele eunuco etíope. Você viu como que Deus levou Filipe até o eunuco? Filipe viajou de um jeito, eu não sei, eu não tenho notícia de alguém que viajou como Filipe viajou. Ele foi trasladado de um lado para o outro. Ele estava num lugar, sumiu aqui e apareceu lá. Por que Deus faz isso, amado? Porque o profeta ou o justo é a resposta para a oração. Deus não responde oração sem profeta e sem justo. Não creio, vasculha a tua vida se tu achar uma resposta sem um profeta e sem um justo. Atos 9, de 10 a 12. Em Damasco, Ananias foi a resposta de Deus para a oração que Saulo estava fazendo. Ananias, vai a uma rua chamada direita. Tem um homem chamado Saulo, ele está orando. E em visão viu que tu ia lá orar com ele. Ele foi, orou, caiu
as escamas, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, mas esse não foi a resposta de Deus. A resposta foi Ananias. Ananias nem queria ir. E eu também não ia querer mais de jeito nenhum. O homem matava, o homem prendia, o homem batia em todo mundo, especialmente nos cristãos. Senhor, esse homem é cruel. Não, eu sabia já que você não ia querer ir, por isso eu falei, dispõe-te, vai lá. A resposta de Deus. Ananias foi a resposta de Deus para Saulo. Atos ainda 9, 32 a 43. Pedro foi a resposta de Deus para o discípulo Enéas, que estava há 8 anos numa cama. Pedro também foi a resposta de Deus quando ressuscitou o Tábita, o Dorcas, que havia morrido em Jope. Entende? Para pensar, amado. Se Pedro não estivesse lá, não teria isso aqui na Bíblia. Atos 10, Pedro foi a resposta de Deus para a oração de Cornélio em Cesareia. Atos 27, 18 a 44, Paulo foi a resposta de Deus para que ninguém morresse no naufrágio do navio que levava eles para Roma. Tempestade, todo mundo gritando, querendo dar um jeito de se salvar. Paulo, um prisioneiro, se levanta. Gente, acalma o coração de vocês, nenhum de vocês irá morrer. Nenhum de vocês irá se perder. O responsável estava querendo matar os prisioneiros. O responsável queria tentar prender o navio para não se despedaçar nas rochas. Mas Paulo pega e diz assim para ele, fala assim, não, pode deixar aí que ninguém vai morrer, nenhum vai se perder. Sabe o que acontece? O navio se arrebenta todo nas rochas, se quebra tudo, mas nenhum daqueles homens morreu, pereceu, todos se salvaram. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Querido, por isso, a tua vinda aqui na igreja não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Você não está perdendo o teu tempo aqui. Você perde quando você deixa de vir. Os cultos da igreja são a maneira que Deus usa para multiplicar as chances que você tem para ser abençoado. Nos cultos, Deus te coloca bem próximo dos profetas, dos justos, que são as respostas dele para a tua oração. Eu não sei do que você está orando. Para a gente poder encerrar, vai lá na carta de Tiago. Quem encontrou diz glória a Deus. Tiago está antes de 1 Pedro. Tiago capítulo 5. Amém? A partir do verso 13, olha o que diz. Está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Mas está alguém entre vós doente? Faça o quê? Por quê? Porque a resposta de Deus para esse problema são os homens de Deus da igreja.
são os profetas e os justos. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, olha aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Por quê? Olha o que está escrito aí. Para que sereis uns pelos outros, para que sareis. A oração de quem? Do justo pode muito em seus efeitos. Você entendeu? A oração do justo. Mas qual é a palavra que nós lemos lá em Mateus? Dez, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? O galardão de profeta. Qual é o galardão que o profeta pode te dar? A unidade de oração que abre os céus, que traz o favor de Deus. Desde 2020 Deus está dizendo: eu vou me revelar para vocês como Jeová Jireh, que vocês ainda não conhecem. Você já tem conhecido esse Jeová Jireh? Se você pratica isso que eu estou pregando hoje, você tem uma boa chance de estar conhecendo Ele. Mas se você é daquele que resolve andar sozinho e que vem na igreja só por desencargo de consciência, você ainda não experimentou nada. Nem sabe quem é esse Jeová Jireh. Porque a resposta de Deus para a tua oração, sabe a oração que você fez semana inteira? Sabe a resposta que você veio buscar aqui hoje? Está do teu lado. Está na tua frente. Transformar um ambiente e mudar o cenário da tua vida, sim ou não? Então fica de pé em nome de Jesus. E agora que eu vou ver se isso é realmente verdade. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? No nome de Jesus, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui. Mas é aqui na frente. No nome de Jesus.